a Arca da Aliança, mais conhecido como a Presença de Deus. Segundo o livro do Êxodo, a montagem da Arca da Aliança foi orientada por Moisés, que por instruções divinas indicou seu tamanho e forma. Nela foram guardadas as 2 tábuas da lei, a vara de Arão, e um vaso do maná. Estas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Para judeus e prosélitos, a arca não era só uma representação, mas a própria presença de Deus. No início do seu reinado, Davi ordenou que a arca fosse levada para Jerusalém e guardada num tabernáculo permanente numa área chamada Cidade de Davi. Com o tempo, Davi percebeu que a arca, simbolizando a presença de Deus na terra, morava no tabernáculo, e ele próprio morava no palácio. Ele então começou a planejar e delinear a construção de um grande templo. Porém, este trabalho foi repassado a seu filho. No interior do templo foi construída uma sebe de cedro, chamada de oráculo na Bíblia, revestida e esculpida em ouro, e tinha 2 grandes querubins semelhantes aos da arca, e no centro ficava o altar onde descansavam. A área era proibida ao povo comum, e apenas os levitas e o rei podiam ficar diante das coisas sagradas. A arca representa o próprio Deus entre os homens. A crença em sua presença ativa levou os judeus a carregarem esse objeto muitas vezes à frente de seus exércitos em batalha durante a conquista de Canaã. Segundo a Bíblia, a mera presença da arca foi suficiente para que algumas tropas judaicas destruíssem todo o exército cananeu. Mas quando rejeitaram, sofreram uma grande derrota. Embora o assentamento das 7 tribos de Israel na terra de Canaã ainda não tivesse sido completamente vitorioso, Josué decidiu construir um tabernáculo permanente para proteger a arca. A Arca da Aliança é um símbolo importante na cultura cristã. Ela representa a presença de Deus entre o seu povo e a importância da obediência aos mandamentos de Deus. A arca também é vista como um símbolo de esperança e proteção divina, especialmente em momentos de dificuldade. A Bíblia, a Arca da Aliança é descrita como um baú sagrado que guardava as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso de maná. A arca era um objeto sagrado para os israelitas e era usada em cerimônias religiosas. A Arca da Aliança era um baú sagrado que representava a aliança entre Deus e o povo de Israel. Foi construída por Moisés, segundo as instruções de Deus, e era guardada no tabernáculo, um templo portátil que acompanhava os israelitas em sua jornada pelo deserto. A arca era feita de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora. Tinha 1,20 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Em cada uma de suas extremidades inferiores, havia 2 argolas de ouro, pelas quais eram passadas varas de madeira de acácia também revestidas de ouro. Essas varas eram usadas para transportar a arca. Dentro da arca estavam guardadas as 2 tábuas da lei, que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai. Também estavam guardadas a vara de Arão, que floresceu milagrosamente, e um vaso de maná, que era o alimento que Deus havia dado ao povo de Israel no deserto. A Arca da Aliança era um objeto sagrado para os israelitas. Ela era símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Quando a arca era levada na frente dos israelitas, eles sentiam que Deus estava com eles e os protegendo. A Arca da Aliança acompanhou os israelitas em sua jornada pelo deserto por 40 anos. Quando os israelitas chegaram à Terra Prometida, a arca foi levada para o tabernáculo, que foi construído em Jerusalém. No Templo de Salomão, que foi construído em Jerusalém no século X a.C., a arca foi colocada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. A Arca da Aliança foi perdida durante o saque de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia, em 586 a.C. Desde então, seu paradeiro é desconhecido. Na literatura, a Arca da Aliança é um objeto que aparece em muitas obras literárias, tanto religiosas quanto seculares. Na Bíblia, a arca é mencionada em vários livros, incluindo o Êxodo, o Levítico, os Números e os Juízes. A Arca da Aliança também é um tema popular na literatura medieval.
A obra Jerusalém Libertada do poeta italiano Torquato Tasso conta a história da tomada de Jerusalém pelos cristãos durante as Cruzadas. Na obra, a Arca da Aliança é um símbolo da vitória do cristianismo. Na Bíblia, a Arca da Aliança é usada para proteger o povo de Israel dos seus inimigos. Por exemplo, quando os israelitas estavam sendo perseguidos pelos filisteus, a arca os protegeu de uma praga de gafanhotos. Na arte cristã, a Arca da Aliança é um tema popular. Muitas pinturas, esculturas e mosaicos retratam a Arca da Aliança. Na literatura cristã, a Arca da Aliança é um tema recorrente. Muitas obras literárias como os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos mencionam a Arca da Aliança. Na música cristã, a Arca da Aliança é um tema popular. Muitas canções cristãs fazem referência à Arca da Aliança. Na arte cristã, a Arca da Aliança é frequentemente representada como um baú retangular ou cúbico, feito de madeira e revestido de ouro. O topo do baú é decorado com 2 querubins, que representam a presença de Deus.